Eurodólar início de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. A semana passada terminou numa completa revolução, tanto em dados macroeconómicos como em price action, como vemos por aqui, como ainda com mais pressões geopolíticas, mais pressões de Donald Trump. Ora, tal como como eu tinha vindo a referir, esta consolidação de preços poderia dar aqui assim alguma volatilidade com os dados do mercado de trabalho, que em princípio poderiam dar aqui assim algum rumo, digamos, diferente aos preços nos últimos dias, e a volatilidade era esperada de facto aumentar, mas honestamente nunca esperava que aumentasse desta forma, e muito menos pelas razões que foram, ou seja, os dados do mercado de trabalho bastante abaixo do esperado, os tais 110 mil, entre 100 a 110 mil esperados, acabarem por vir para cerca de 70, 73 mil, mas mais importante do que isso, foram de facto as revisões feitas nos 2 meses anteriores, que caíram dos 144 mil, dos 177 mil para 19 mil, 14 mil, ou seja, praticamente sem haver criação de emprego. Isso acabou por dar um forte impacto no mercado. O dólar perdeu de imediato, os mercados acionistas caíram. As yields obrigacionistas, obviamente, também caíram com uma fuga, digamos, para o risco, com os mercados a irem para os para as obrigações, para as treasuries, e isso acabou por dar aqui assim este forte impacto nos mercados que vimos, em que o preço do euro-dólar, que vinha aqui em mínimos à volta dos 1,14, acabou por rapidamente ficar perto de 1,16 em questão de minutos quase. A juntar-se a isto tudo, Donald Trump se já andava ultimamente a pressionar Jerome Powell por não ter cortado já taxas de juros, desta vez apontou armas para a responsável do BLS, do Instituto Nacional de Estatística norte-americano, e acusando de influência política, e acusando de ser tendenciosa na divulgação dos números. Ora, isto coloca também bastante em causa, os mercados poderão começar a colocar em causa a solidez da informação dada por estes institutos, por estas instituições governamentais, que para todos os efeitos acabam por apresentar dados ao mercado, e é com esses dados que o mercado vai trabalhando. E, portanto, se o mercado deixar de ter confiança nesses dados, a coisa poderá complicar e poderá ainda fornecer aqui assim mais perdas para o dólar. A juntar isto tudo, a Adriana Kugler, também uma das governadoras do Fed, apresentou a sua demissão, com saída efetiva já no dia 8 de agosto, e isto acaba por dar mais um lugar indigitado por Donald Trump, que o vai fazer, provavelmente um membro de Ovis, que vá votar, digamos, mais um a votar para o corte de taxas de juros, e provavelmente até, sabe-se lá, se é este que será o futuro presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos. Bom, no meio disto tudo, o que é que aconteceu? As probabilidades aqui pelo FedWatch Tool, as probabilidades para um corte de taxas de juro
para este mês para o próximo mês de setembro, que se encontrava em torno dos 40%, neste momento a probabilidade de um corte em setembro já está aqui assim em torno dos 80%. Obviamente que também foi isso, até porque as yields obrigacionistas em queda também levaram às tais perdas do dólar. Esta semana vamos ter uma semana em termos de dados económicos bastante ligeira, bastante mais tranquila. Eu creio que os mercados vão estar a olhar principalmente para os dados do ISM, principalmente o subíndice do emprego amanhã, o ISM de serviços, e na quinta-feira para os novos pedidos de subsídio de desemprego. Portanto, tudo o que é dados do mercado de trabalho vão ser bastante escrutinados pelo mercado depois do que aconteceu na última sexta-feira de divulgação dos non-farm payrolls. Obviamente vamos ter ainda uma série de discursos de responsáveis do Banco Central, da Reserva Federal dos Estados Unidos, do Banco Central norte-americano, que para já, logo depois disto, tivemos John Williams, o presidente do Fed de Nova York, que acabou por dizer que não é um número destes que o vai colocar de imediato com cortes de taxa de juros, embora tenha dito que vai de mente aberta. Foram palavras dele, estou a citar, vai de mente aberta para a reunião de setembro. Portanto, digamos, já a admitir alguma possibilidade de haver aqui assim um corte em setembro, o que ele não colocava anteriormente. Vamos ver o que é que vamos ter as próximas, durante esta semana, as próximas intervenções verbais desses mesmos governadores, destes mesmos membros da FOMC, da Reserva Federal dos Estados Unidos. Olhando aqui para os gráficos agora, temos aqui assim o gráfico semanal, vemos aqui a forte vela que veio aqui muito perto dos 61,8% de Fibonacci deste movimento, portanto aqui que estava aqui nos 1,1357 e à média móvel das 21 semanas, a importante média móvel das 21 semanas, teve aqui um mínimo ligeiramente abaixo de 1,14, a 1,1391 e acabou, portanto no final da semana a vir terminar aqui perto de 1,16, aqui bastante mais perto de 1,16, onde se encontra ainda a negociar, mas esta vela semanal, a meu ver, continua a dar, a marcar, a poder ser vista como bastante bearish. Se olharmos para aqui, vemos ainda que o MACD, apesar de bastante positivo, portanto, de alguma forma a manter este impulso ascendente do euro-dólar, já tem a linha do MACD a cruzar de forma descendente a linha de sinal. O RSI tem vindo a cair para perto da linha de 50, mas ainda se mantém acima de 50, portanto temos aqui assim uma leitura bastante neutra, ou pelo menos uma leitura que não nos dá um claro ímpeto, um claro momento no atual preço do euro-dólar, que se encontra aqui ligeiramente abaixo de 1,16. Ora, quando voltamos para o gráfico diário, o que vemos foi, eu tinha notado na semana passada que isto era um break e que dava um tom bastante bearish para o par, na medida em que tinha feito o break e a confirmação da nuvem de Ishimoku, mas ele voltou de facto para dentro da nuvem de Ishimoku. Está abaixo de uma área de resistência, aqui a primeira área de resistência das médias móveis 21 e 55, está aqui entre 1,1604 e 1,1631 e ainda dentro da própria nuvem de Ishimoku, que a parte de cima, portanto o topo desta mesma nuvem, se encontra aqui a 1,1655. Portanto, desde que o preço esteja por aqui, a probabilidade de não ultrapassar desde que o preço não ultrapasse toda esta área, a probabilidade de mantermos aqui desta tendência descendente da correção do euro-dólar, a meu ver, ainda é elevada. Aliás, vemos isso no MACD,
continua a dar a ter um momento negativo. O mesmo acontece com o RSI, que não passou sequer a linha de 50, apesar deste forte movimento, o que dá indicações de que poderemos ainda estar e poderemos continuar com esta tendência descendente ainda do euro-dólar. No gráfico mais curto prazo, a 4 horas, que nós costumamos seguir mais de perto para o nosso dia a dia, para os próximos dias, digamos assim, o euro-dólar começou a semana a fazer um máximo, aqui assim, a 1,1596, ficou abaixo destas médias móveis 55 e 200, que criam também elas aqui uma área de resistência bastante forte. Estamos a falar de 1,1615, 1,1658, de referir que este 1,1658 é coincidente com a tal nuvem de Ishimoku que estávamos a falar no gráfico diário. Portanto, aqui temos uma forte área, digamos, de resistência aqui assim no preço. O preço não chegou lá sequer, veio aqui assim, como eu disse, 1,1596 e tem vindo aqui a ficar num curto espaço, aqui ligeiramente abaixo desse nível. Aqui abaixo o que vamos ter um suporte agora aqui entre os 1,15 e 1,1520 aproximadamente, com a média móvel 21 também daqui mais abaixo como referência, e que está a 1,1485, antes obviamente desta área mais forte de suporte que já tínhamos dito a semana passada, que poderia estar aqui assim um bottom, um fundo aqui no euro-dólar, aqui nestes níveis, ou seja, aqui à volta, ligeiramente acima de 1,14, em torno de 1,14. Os indicadores do momento, nomeadamente o RSI, dá a continuação desta tendência ascendente, tal como o MACD também, apesar da linha do MACD estar muito perto de zero, mas ainda assim está já positiva e está bem acima da linha de sinal. Portanto, tudo isto são indicações de que poderemos continuar a ver esta tendência ascendente. Vamos ver então agora isto aqui no gráfico diário, o gráfico que nós usamos mais mesmo para os movimentos do dia, o gráfico horário, e aí o que temos é esta área de resistência, uma vez mais, aqui assim, que está mais uma vez entre os tais 1,16, 1,1620. Temos aqui o máximo do dia de hoje, 1,1596, ligeiramente abaixo. O preço está em torno da média móvel 21, que está neste momento aqui à volta dos 1,1560, 1,1563. O preço está ligeiramente acima, a 1,1570. Abaixo vamos ter um próximo suporte aqui na média móvel 55, que está aqui a 1,1478, e depois então aqui a tal área à volta de 1,14. Este cruzamento da média móvel 21 com a média móvel 55 dá-nos aqui de alguma forma um sinal bullish e que mantém este preço em alta. No entanto, apesar de o momento do RSI continuar a mostrar um momento positivo acima da linha de 50, tal como o MACD, que está acima da linha neutra, apesar de tudo isso, tanto o RSI mostra algum regresso, digamos, destes níveis de sobrecompra, como a linha do MACD também está aqui assim abaixo da linha de sinal, portanto, darem, digamos, no mínimo alguma correção deste movimento em ascendente, poderá provavelmente acabar por levar o preço durante o dia de hoje aqui assim a uma consolidação antes de tomar, digamos, uma nova direção. Portanto, o tal romper destes tais 1,16, 1,1620 poderá levar o preço então para os tais 1,17, eventualmente, 1,1655 a parar para já. O cair abaixo destes níveis aqui à volta de
1,1530, poderá então levar os preços novamente aqui para os mínimos. Temos que ver hoje, apesar de não haver nada agendado, Donald Trump prometeu esta semana nomear os substitutos de tanto da responsável do Instituto do BLS, do Instituto Nacional de Estatística lá do norte-americano, por assim dizer, e a substituição de Adriana Kugler, e portanto esses dois nomes poderão de alguma forma criar no mercado mais algumas pressões sobre o dólar e portanto a alimentar a continuação desta tendência ascendente. Em termos gerais, é pelo menos isso que eu estou a contar. Isto não é nenhuma recomendação de investimento, é apenas a minha opinião, é apenas a minha interpretação dos factos e dos gráficos e não mais do que isso. Bom, para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, excelentes negócios. Eu, para mim, estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!